A gente abre o EPTV1 desta terça-feira discutindo o pico da Covid-19 em Minas Gerais. A projeção da Secretaria Estadual de Saúde era de que o estado atingisse o pico de casos da doença amanhã, 15 de julho. Mas agora existe a possibilidade de que o estado tenha um platô de casos. A Gabriela Prado está aqui com a gente e traz mais informações sobre o cenário da pandemia em Minas e na nossa região. Boa tarde, Gabriela. Oi, Suzana. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Para a gente começar a entrar nesse assunto, primeiro é bom a gente explicar aí o que é o pico da doença. É quando em um dia a gente tem um número de casos alto, né, tanto de mortes quanto de confirmações, e depois desse dia tende a doença descer gradualmente as confirmações. E quando a gente tem um platô? É quando por vários dias e até semanas a média de casos se mantém alta, que é o que vem acontecendo, inclusive quando a gente olha para os dados nacionais. Então, como você disse, o governo do estado lá no fim de junho previu o pico da doença aqui para o estado amanhã, 15 de julho. Segundo essas previsões, o estado teria então amanhã 52 mortes e 2.238 confirmações, inclusive utilização de leitos de UTI, ultrapassaria 2.500 leitos para a Covid-19 aqui no estado. Por que são previsões? Porque a gente só consegue ter certeza desses dados quando eles passam, né? Então, por isso até essa previsão foi adiada várias vezes, inclusive pelo governo do estado. Bom, ontem o secretário de Saúde aqui de Minas Gerais, o Carlos Eduardo Amaral, disse em uma coletiva de imprensa que a gente não tem certeza ainda, não dá para saber se estamos realmente vivendo esse pico ou se a gente está vivendo o que o Brasil todo, os dados nacionais mostram, que é esse estágio de platô. A gente tem uma média alta de casos por vários dias e semanas. E para a gente entender isso, inclusive no dia 4 de julho, quando a gente fala de mortes, eu disse que a previsão era de 52 mortes no pico, no dia 4 de julho, nós tivemos o registro pela Secretaria de Estado de Saúde de 73 mortes, ou seja, a gente já ultrapassou. E as médias andam variando bastante até por causa dessa notificação. Então, o secretário de Estado de Saúde explicou o que a gente está vivendo nesse momento e se a gente pode esperar um pico e por que existe essa dúvida. Nós estamos vendo que grande parte dessas projeções que nós fizemos estão se concretizando, ou seja, nós temos um aumento, uma elevação no número de casos, mas o mais importante é que, para se concretizar ou não o que foi feito de projeção, nós temos vários fatores que interferem. Dentre eles, a qualidade do isolamento, a adesão que nós temos no isolamento, isso levando em consideração todo o estado de Minas Gerais e também a forma e a quantidade de transmissão dos casos que estão acontecendo. O que nós, de uma forma geral, entendemos, então, é que, efetivamente, nós estamos tendo um aumento de casos. Esse aumento de casos vem seguindo as projeções que nós fizemos. Nessa semana, essas projeções mostram que nós teremos um volume grande de casos, mas se isso será o pico realmente, se não será, ou se nós, ao invés de termos um pico, nós vamos ter um platô e que vamos continuar tendo alguns casos, isso efetivamente nós precisamos acompanhar. Em alguns lugares do mundo, nós vimos efetivamente um pico, ou seja, houve um aumento de casos pontual e depois desse momento de aumento de casos, houve uma queda mais abrupta de casos e em alguns outros nós vimos um platô, ou seja, há um aumento de casos e esse aumento de casos se mantém dentro de um mesmo nível ao longo do tempo. Então, é fundamental que neste momento nós mantenhamos a atenção. Nós sabemos que nós estamos subindo, que nós temos projeções para essa semana poder ser um pico, mas nós só saberemos disso no futuro. Pois é, projeções então alteradas, né, por enquanto, e a gente tem que acompanhar essa situação que muda mesmo a qualquer momento. A gente sabe que é uma doença nova, então os especialistas vão descobrindo também conforme as coisas vão acontecendo. Bom, vamos vir aqui então para a nossa região para ver a evolução de casos, para a gente ter uma ideia de como a gente está por aqui. Você vai acompanhar aí na tela. Olha, em março foi registrado o primeiro caso em Poços de Caldas, dia 20, a gente terminou o mês com 4 casos. Em abril, 152 casos totais, sendo 11 mortes, e foi um aumento de 3.700% em relação a março. Quando a gente vai para maio,
695 casos totais, sendo desse número 29 mortes. E em junho, gente, já tinha quase 3.000 casos, com 86 mortes mês passado. Quando a gente vem para sexta-feira, dia 10 de julho, eram 4.751 casos, entre eles 17 mortes. A gente viu, então, que esse número tem subido se a gente acompanhar a evolução da doença de março até agora, julho, né? A última estatística que a gente trouxe é de sexta-feira passada, dia 10. Bom, a gente conversou com um professor da Unifenas, aqui da nossa região, para avaliar como está essa curva de contaminação, a curva da doença. E ele explicou para a gente que o fato das pessoas terem feito isolamento social no começo atrasou um pouco o pico da doença aqui no sul de Minas. Isso é positivo, porque quanto mais a gente adia o pico, menor ele é, menor o número de casos do pico, e isso força menos o nosso sistema de saúde. Depois de 4 meses do primeiro caso de Covid-19 em Minas Gerais, a projeção que se faz para julho é que cheguemos a um platô máximo do número de casos novos. Quando isso ocorre, como em qualquer curva epidêmica, a expectativa é que o número de casos novos diminua e ocorra o fim da epidemia. Isso ocorre naturalmente quando se atinge a imunidade coletiva, que no caso da Covid-19 significaria que a maioria da população já teria tido contato com o vírus. Mas isso não aconteceu, devido às corretas medidas de distanciamento social, e a maioria ainda continuará suscetível. O que o professor cita aí também é a questão da imunidade de rebanho. É importante a gente ressaltar que as pessoas precisam manter o distanciamento social, procurar ficar mais em casa, todas aquelas regras que a gente vem falando, porque a imunidade de rebanho ela vai ser avaliada daqui a um tempo. E as pessoas que são do grupo de risco, se tiverem contato com a doença, podem ir até a morte, né? Como a gente tem visto casos aqui na região. Por isso é importante manter as regras e não pensar que a imunização de rebanho é a solução para a doença. A solução para a doença é uma vacina ou um remédio que ajude no tratamento, que a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Bom, o professor também explicou para a gente que uma primeira previsão ali dos estudos dele apontavam que a gente teria um pico da Covid-19 aqui no sul de Minas no fim de junho, o que não aconteceu. Outro aspecto é que já de meados para o final de junho, parecia que havíamos chegado a um platô que se consolidaria em julho. No entanto, no final do mês, houve um aumento significativo de novos casos e nós entramos em julho consolidando um platô num nível superior e trazendo a preocupação de que não ocorra uma nova escalada. Outro aspecto importante é que os locais no Brasil que já chegaram a esse platô têm ficado nele por um tempo maior do que na maioria dos países que já passaram pelo pior. Assim, é fundamental que mantenhamos as medidas de prevenção para acelerar o final desse platô com uma consistente diminuição do número de casos. Tá, estão aí então as orientações do professor, só fazendo uma correção, ele é professor da Unifal, não da Unifenas, como eu disse anteriormente, explicando para a gente também essa importância da gente manter as medidas de prevenção, assim como o secretário de Saúde do Estado também falou dessas medidas. E a gente encerra aqui também para mostrar, né, como a doença está na nossa região. A gente conversou com a técnica de enfermagem, Tereza, que teve Covid-19 e falou para a gente como foi essa experiência com a doença. É uma experiência horrível e eu senti muita falta de ar, senti muito mal-estar, náuseas, vômito, muita dor de cabeça. Eu passei por essa experiência, perdi o olfato, paladar. Hoje já tem mais de 20 dias e eu ainda não sinto paladar e nem o olfato. Então, assim, eu queria falar com vocês sobre isso. Hoje, graças a Deus, eu já estou curada. Já voltei às minhas atividades normais, que eu trabalho como técnica de enfermagem no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Então, eu me sinto muito bem hoje, graças a Deus. Pois é, a gente viu aí ela falando como ela conseguiu superar a doença e não teve sintomas muito graves, apesar de sintomas incômodos, né? Como perder o paladar, e essa é uma característica da Covid-19. A gente não sabe que tipo de sintomas a gente vai manifestar, tem vários sintomas que a gente pode manifestar e a gente não sabe também quem vai manifestar a forma mais grave da doença. A gente sempre vê aqui
quem são os óbitos da nossa região e ressalta que às vezes são pessoas com comorbidades, mas nem sempre pessoas que têm doenças como hipertensão, diabetes, que são consideradas do grupo de risco, são pessoas que morreram, ou seja, a doença pode evoluir em qualquer pessoa, mesmo em jovens, então é preciso reforçar os cuidados. A gente traz sempre esses números e está mostrando a evolução da doença exatamente para a gente se conscientizar e seguir, continuar seguindo e reforçando as medidas de prevenção. Suzana. Falou tudo, Gabriela, que o depoimento da Tereza sirva aí de alerta, né? A doença pode manifestar, como ela falou, desde sintomas mais simples, mais leves, chegando até a morte. Então, prevenção é realmente fundamental. Obrigadão pelas informações e até já.